Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos a mais um devocional do peregrino rumo ao céu. Hoje, segundona, 15 de fevereiro, em nome do Senhor, já profetizando que a semana vai ser abençoada, hein? Se prepara mais uma semana de vitória. Tema de hoje, Sodoma e Gomorra e nós. As cidades de Sodoma e Gomorra são conhecidas como cidades do pecado e se tornaram famosas no mundo também pelo juízo de Deus sobre elas. Em Gênesis capítulo 18, verso 20 diz: Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto seu pecado se tem agravado muito. Foram enviados por Deus 3 anjos, e um deles seria o próprio Senhor Jesus. O juízo sobre Sodoma e Gomorra seria um aviso a todas as gerações sobre aonde levará uma sociedade entregue a todo tipo de condutas sem limites e abomináveis, ou seja, a destruição. Mas Abraão, sabendo que lá morava seu sobrinho Ló, intercede por Sodoma e Gomorra e pede que, se houvesse ao menos 10 justos na cidade, que Deus poupasse a cidade por amor a esses 10 justos. Está lá em Gênesis 18, 32, o que os anjos concordam. Chegando esses anjos à cidade, Ló, sobrinho de Abraão, os hospeda. A cidade estava mergulhada numa ociosidade pecaminosa, numa prosperidade material que favorecia isso, e num desprezo para com os pobres. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Jeremias 16, 49. Os anjos na casa de Ló são alvo do desejo dos homens de Sodoma, que desejam ter relação sexual com eles. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19, versos 4 e 5. Ló, num ataque de desespero, oferece suas filhas àqueles homens, talvez querendo ganhar tempo, já que dificilmente Ló entregaria suas filhas para serem estupradas por uma turba de pervertidos sexuais. A situação estava tensa. Aqueles homens jovens e velhos se portavam como possuídos, e realmente estavam, pois haviam se entregado à maldade, à perversão. Não viviam para mais nada, apenas para praticar todo tipo de perversão. Um detalhe interessante é que por parte dos moradores da cidade, dos moradores da cidade, não existe uma autoridade ou algum grupo que tenha um discurso diferente, que vai garantir a Ló e seus convidados a integridade física e moral. A cidade era uma grande massa movida pelo pecado. Não existia mais nenhum senso de humanidade. Comportavam-se como monstros. Com a recusa de Ló de entregar seus convidados a eles para uma sessão de perversão, eles dizem: e eles, porém, disseram: saí daí, disseram mais, como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-os para arrombar a porta. Gênesis 19, 9. Veja o que eles disseram sobre Ló. Veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Talvez Ló tenha tentado levar aquelas pessoas uma outra forma de viver a vida, com princípios que elevassem a dignidade humana, mas eles não devem ter dado ouvidos. Queriam continuar a viver sem limites. O ser humano sem limites perde sua própria identidade e vive entregue à perdição. Perde a capacidade de raciocínio, em vez de se elevar, descerá a abismos cada vez mais imundos e fétidos. No ato de selvageria, eles partem para arrombar a porta como um animal desesperado para capturar sua presa para se alimentar. E esses homens estavam insaciáveis pelo seu desejo pecaminoso. Agora, além de perversão, queriam também uma carnificina.
Só que quem estava com Ló não eram pessoas comuns, eram anjos. Eles puxam a Ló para dentro e agem. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Gênesis 19:11. O juízo de Deus era inevitável. Não havia nem sequer 10 justos naquela cidade. Os anjos anunciam a destruição para Ló e sua família no dia seguinte. Ao amanhecer, eles deviam sair da cidade. Mas o local era próspero, apesar de mergulhado na perversão. E isso, com certeza, deixou Ló meio em dúvida. Mas ele seguiu a orientação dos anjos. Ló, a partir dali, foi falar com seus genros sobre a destruição da cidade, que eles deveriam sair da cidade juntamente com ele ao amanhecer. Olha a reação dos genros de Ló. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Gênesis 19:14. Os genros de Ló levaram na brincadeira, acharam que era uma piada de Ló e caíram em rir. Ao amanhecer, Ló meio que titubeia. No fundo tem dúvidas, mas os anjos os pegaram pelas mãos e os tiraram para fora. Precisaram agir assim diante do dilema de Ló. Afinal, ele estava estabelecido em Sodoma. Deveria estar bem financeiramente. Quantos têm dificuldade de deixarem certas atividades ou lugares que são lucrativos, mas que os levarão ao inferno? Bem, os anjos deram o seguinte aviso: não olhem para trás. Ao sairmos de um sistema corrompido de vida, não olhemos para trás, pensando que de repente, dentro daquele sistema era mais fácil. Nossa natureza sempre quer o comodismo, mas antes a luta agora e o descanso depois do que o comodismo que nos levará à perdição. Ser de Deus exige luta. Ser do mundo é e sempre será cômodo. Sodoma e Gomorra acordam para mais um dia. Muitos ainda dormem diante da noite que passaram em orgias hétero, homo e bestiais. Alguns ainda não foram dormir, ainda estão bebendo e rindo, o riso da morte. Mas a hora de Sodoma e Gomorra havia chegado, porque lá não havia nem sequer 10 justos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19, versos 24 a 26. A mulher de Ló amava a cidade. Para nós, a lição é olhar para o passado de nossa vida de pecado, com desejo de voltar ou sentimento de culpa, só irá nos paralisar. Olhemos para frente, para a Nova Jerusalém Celestial. Onde a gente se encaixa nessa história? Bem, aqui vemos o juízo de Deus. É um alerta para o mundo, que o que mantém esse mundo é a reserva moral que nele ainda existe. Mas quando não sobrar mais um justo após o arrebatamento, a coisa vai ficar feia. Hoje nós temos a oportunidade que Sodoma e Gomorra não tiveram. A oportunidade de conhecer a Jesus e seguirmos a Ele. Mas preferimos a Jesus ou preferimos o sistema do mundo? Jesus profere uma palavra dura sobre as cidades onde ele pregou. Fez milagres, mas não foram produzidas conversões. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram há muito, que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Mateus 11, 20 a 24. Essa advertência é bem séria, pois nosso juízo será bem mais grave do que será para Sodoma e Gomorra, pela oportunidade que temos de conhecer o Senhor Jesus. Cabe a nós, diante de um mundo pervertido, não nos conformar, pedir perdão pelos nossos pecados, pois sempre estaremos sujeitos a eles, mas não venhamos a nos entregar, nem nos conformar, porque Deus nos perdoa mediante o verdadeiro arrependimento.
Estejamos sim lutando para estarmos não com a multidão que louva o pecado, mas com aqueles que louvam a Deus. Glória a Deus, que tem o seu prazer na misericórdia, só terá o juízo quem não quiser a misericórdia do Senhor. Oremos, Pai querido. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, convencido pelo Espírito Santo, eu oro. Quero pedir perdão pelos meus pecados. Não quero viver conformado e fazendo do pecado meu estilo de vida. Não quero me perder com a multidão que louva e faz do pecado o seu modo de vida. Quero andar contigo, viver em tua presença. Eu agradeço por poder respirar tua presença, Senhor Jesus. E mais esse dia eu quero seguir contigo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, orei. Glória a Deus. Amém. Muito bem. A palavra de hoje, que nós venhamos a ler tudo isso que a palavra nos ensina, né? E a termos como exemplo para nós. Não vamos fazer do pecado, não é, o nosso estilo de vida como o mundo pregou hoje. Esse é o caminho da destruição. Que estejamos com Jesus, que estejamos com Deus rumando para a Nova Jerusalém. Tá ok? Fique firme com o Senhor, não se conforme, renove a tua mente na palavra. E é tão maravilhoso ter uma vida com Deus, uma vida digna de edificação. Fora dos caminhos de Deus, tudo é destruição. Nós ficamos por aqui e seremos com o nosso devocional de volta na terça-feira. Tenha um dia abençoado e uma semana vitoriosa, você e sua família, em nome de Jesus. E por favor, né, você que gostou da mensagem, dê um like. Tchau, tchau!